Time do Vasco que vai enfrentar o Flamengo tem mudanças confirmadas, inclusive pelo próprio Fernando Diniz. Fica comigo que eu vou contar todos os detalhes, todas essas mudanças que vão acontecer nesse vídeo. Antes, eu só vou pedir para que você não esqueça de deixar o seu like e pedir para que você se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, ativa o sininho de notificações, né, aquela opção todas, porque é muito importante, porque assim que tiver vídeos novos aqui, o próprio YouTube te avisa. Vamos direto para essa notícia aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz, está entrando no ar o nosso programa Almoço do Gigante, seu programa sempre 1h da tarde, 1h30, né, de segunda a sexta, né, a gente traz o programa aqui da hora do almoço. Olha, uma das mudanças é lógica, é clara, e foi confirmada pelo próprio Diniz. No final da coletiva de domingo, olha, posso errar aqui, se eu errar eu peço desculpa, mas eu acho que foi o Jonathan Santos, repórter do BTV Esporte, colega aqui do YouTube, né, mas é um jornalista e tudo, e ele fez uma pergunta para o Diniz, mas já para poder projetar o jogo do Flamengo. E aí ele pede para o Diniz projetar a zaga, e o Diniz confirma que a zaga para o jogo do Flamengo é Carlos Cuesta e Robert Renan. Isso porque o nosso queridaço Lucas Freitas foi suspenso. Na hora que ele ia ser substituído, ele tomou o terceiro cartão amarelo, então ele está fora até do banco de reservas do jogo contra o Flamengo, antecipando a escalação como titular do Robert Renan. E o Cuesta estreou muito bem, fez gol, etc. e tal. Então a dupla de zaga para o jogo contra o Flamengo é Carlos Cuesta e Robert Renan. Então nós já temos assim o início de um time. Já temos o Léo Jardim, PH, Cuesta e Robert Renan. A lateral esquerda ficou em interrogação, o Puma Rodrigues, apesar que o Diniz ter gostado muito, mas a reunião realmente aconteceu. E não houve uma cobrança, mas houve, parece que um bate-papo, e o pessoal falou para o Diniz, pô, mas o Puma não deixou nada, não disse ao que veio. Será que o Leandrinho é muito pior do que o Puma? O problema do Leandrinho parece que é a marcação. Não se confia muito no Leandrinho na parte defensiva. O Puma consegue entregar ainda mais do que o Leandrinho. Parece que é esse o argumento. Outra mudança que o time vai ter também, com certeza, é o retorno de Hugo Moura como volante. E aí a gente já sabe a dupla de volante. O Vasco joga num 4-2-3-1 e a dupla de volante com certeza vai ser Hugo Moura e Barros. Fernando Diniz também na coletiva afirmou: o Barros hoje é meu titular absoluto. É um jogador que veio da base do Vasco e é titular absoluto hoje no meio-campo do Vasco. Ele afirmou isso, que o Barros é o titular dele. Então Hugo Moura e Barros devem ser os dois volantes, tá? Agora, outras mudanças possíveis na linha de 3 para o ataque, a linha de 1, né? Parece que o Verratti é muito questionado, apesar de muito elogiado e defendido pelo Diniz. O aproveitamento do Verratti é muito ruim, né? Eu mesmo falei aqui que o Verratti não chutou nenhuma bola, e não é uma verdade, tá? Depois eu fui verificar, algumas pessoas falaram isso nos comentários e tudo, eu fui rever, realmente, ele chutou uma bola no jogo. O pessoal fala, você é mentiroso, falou que ele não chutou nenhuma bola. Pô, errei, ele chutou uma, o goleiro tirou com o pé, chutou uma bola mal aberta, dentro da área, na marca do pênalti, ele chutou mal, e o goleiro tirou com o pé. Ok, é verdade, ele chutou uma bola. Jogou pra caramba o Verratti, ele chutou uma bola. Tudo que eu falei é desconsiderado, porque eu falei que ele não chutou nenhuma bola e ele chutou uma bola. Então você tem um centroavante que ganha 1.200.000 por mês, chutou uma bola e tá todo mundo feliz com esse tipo de centroavante. Eu não estou. Não é o jogador do meu sonho. O jogador que não participa do jogo. A bola, quando chega nele, a jogada acaba. Dentro da área, não consegue mais ser decisivo. Não acerta uma cabeçada. Acertou um chute. Ele não deu 3, 4 chutes, ele só deu um chute. E esse chute foi na direção do gol. Mas não sei nem se seria gol, porque ele chutou rasteiro. Se ele chuta bem, ele chuta a meia altura, era gol. Mas ele chutou rasteiro, o goleiro tirou no chão com o pé, esticou a perna e tirou. Foi esse realmente um chute que ele deu no segundo tempo. Passou o primeiro tempo todo inoperante, no segundo tempo o centroavante ficou em campo para fazer um chute a gol. Né? Complicado demais. Meu cachorro está querendo aparecer aqui no vídeo. Apareceu aqui na ponta, aqui atrás, aqui. Tem um banquinho aqui, um sofá. E ele pulou ali e está aparecendo aí no vídeo. Então não se importem com o cachorro aqui. Bacana? Então vamos lá. Então essa mudança que pode acontecer no ataque do Vasco, talvez seja a saída do Verratti para o jogo contra o Flamengo. Ou vai povoar com mais jogadores de meio campo, e pode ser talvez um David ou o Matheus França, ou mesmo o Ryan indo para centroavante e a entrada de Andrés Gomes
pela ponta direita. O jogador agradou muito e seria uma válvula de escape. Com isso, o Vasco jogaria com Hugo Moura, Barros, Nuno Moreira, Coutinho e o ataque Andrés Gomes e Ryan. Pode ser que isso aconteça, porque o Vasco vai precisar de saídas em velocidade. E o Verratti não dá velocidade. Até porque entende-se que o Flamengo vai ficar com a bola. E quando o Vasco roubar a bola, o Vasco precisa sair rápido. E o Vasco não tem esse escape rápido. O único jogador que corre com a bola é o Andrés Gomes. Nem o Ryan sabe fazer isso. O Ryan acompanha bem a jogada pelo meio. O Ryan é um cara que vai receber a bola pelo meio e ele vai ver possibilidades. Se vai ter um Nuno Moreira na esquerda, se vai ter um Coutinho, se vai ter um Coutinho mais atrás, se vai voltar a bola para o Andrés Gomes. O Ryan tem esse jogo. Pode fazer esse jogo. Então, o Vasco fica melhor municiado para jogar no contra-ataque. O Vasco fica mais bem defendido, né? Com uma defesa mais sólida, com o Cuesta e o Robert Renan, dois zagueiros de profissão, e dois volantes, Hugo Moura e Barros, dois volantes de marcação. O Barros um pouquinho mais na pegada de criação ali, para sair um pouco mais com a bola, e o Hugo Moura ali afundando para fazer três zagueiros. Pode ser que o Vasco comece contra o Flamengo dessa forma, mais fechado, mas aí o problema está na lacuna, no buraco da lateral esquerda. Quem sabe talvez uma proposta de Vitor Luiz por ali para fechar o espaço, mas não vai passar da linha do meio de campo. Com isso, se for isso, o Vasco vai ter que entrar com jogadores velozes na frente, Andrés Gomes e Ryan. Então, se o Vasco optar pela saída do Verratti, é bem provável que faça a opção pela entrada do Vitor Luiz. Esses são os pensamentos do Diniz que vai ser treinado essa semana. Certo mesmo, é a volta do Hugo Moura como volante e a entrada de Carlos Cuesta na zaga. Essas mudanças já estão certas, já foram até confirmadas, pelo menos a questão do Carlos Cuesta e Robert Renan no último domingo. O Hugo Moura com certeza vai voltar para ser titular absoluto. E o Barros já disse que ele é o titular absoluto. Até porque o Vasco está sem banco. O Tietê parece que vai voltar, mas eu acho que ele não volta como titular no jogo contra o Flamengo. O Tietê está voltando de lesão, estão tentando recuperar o Tietê, assim como fizeram contra o Botafogo, mas o Vasco não vai apressar a volta do Tietê. Então, o Tietê é uma incógnita ainda para o jogo do Flamengo. O Tietê ainda não treina hoje, ainda está na preparação física, assim como o Thiago Mendes, que também está entregue à preparação física, talvez só lá para quarta-feira. Não sei se o Thiago Mendes vai para o banco, se vai ser relacionado, e o Tietê também. O que eu acredito é que hoje é Hugo Moura e Barros os volantes do Vasco. E o certo é a entrada de Carlos Cuesta na zaga, junto com o Robert Renan caindo para a esquerda, já que o Lucas Freitas está suspenso, manutenção do PH, Léo Jardim, e a esquerda agora é uma incógnita, já que o Piton está fora do jogo contra o Flamengo. Bem, são essas as novidades do Vasco e são essas as mudanças já cravadas no time do Vasco. O Vasco vai ter mudanças sim, e essas mudanças já estão cravadas. Agora, como vai jogar o Vasco contra o Flamengo, provavelmente vai ser de uma forma reativa, e aí o Diniz vai ter que trocar a sua saída de bola, o seu contra-ataque. Porque com o Verratti você não tem contra-ataque, você não tem jogo. O Verratti é para um time que está propondo o jogo. Vai estar no ataque, propondo o jogo, precisando fazer o gol, amassando, aí você bota o Verratti. Agora, se você vai jogar no contra-ataque de forma reativa, o Verratti parece que vai ser opção no banco de reserva. Saber se o treinador tem coragem e tem moral para poder fazer isso. Porque, meu amigo, você acha que o Fernando Diniz não está enxergando isso? Claro que ele está enxergando. Não faz por quê? Porque ele é teimoso ou porque ele não pode fazer? Então, essas são algumas questões que têm que ser resolvidas. Então, eu acho que ele pode fazer. Naquele jogo em São Januário, que ele tirou o Verratti, né, o jogo contra o Corinthians, e aí o Tietê se machuca, a primeira substituição que ele colocou foi o Verratti. E estava errado. Ele não tinha o primeiro substituto do seu Verratti. A impressão que deu que se o goleiro se machucasse, ele botaria o Verratti. Né? Machucou o Léo Jardim, entra o Verratti. O Verratti tinha que entrar de qualquer maneira. Parece que era para pedir perdão. Olha, te botei no banco, me perdoa, tá? Assim que alguém se machucar, você entra. Pô, ficou feio, ficou muito feio isso. E essa situação do Verratti jogar 90 minutos está ficando estranha e esquisita. Eu quero o bem do Vasco. Tô nem aí pro Verratti. Se o Verratti vai ficar chateado, se vai ficar de biquinho, se o empresário vai falar isso aqui. Eu quero o bem do Vasco. Eu quero que o Vasco ganhe 3 pontos. É difícil? Muito difícil. Mas pelo menos a gente tem que competir e jogar. Jogar de igual para igual? Não vai dar. Mas jogar. Jogar para poder a gente ter chance de um empate, de ganhar um jogo de 1-0, de o Léo Jardim estar inspirado e fazer defesas absurdas, uma zaga nova que consiga se impor.
muita coisa pode acontecer. Vamos ter uma boa semana de treino, torcer para que o Diniz tenha o elenco todo à sua disposição, jogadores que estão em contusão possam voltar, mas em condição de jogar, em condição de jogo, de pelo menos estar no banco para entrar no segundo tempo. Vamos torcer para que seja uma boa semana de trabalho para o Vasco, tá legal? Desejo sucesso ao time, ao elenco, que a gente consiga sair dessa situação. A gente precisa muito pontuar a partir de agora. E vão ser 5 jogos muito difíceis, muito complicados. Valeu, um grande abraço, fique com Deus. Mais tarde tem vídeo aqui no canal O Resumo Gigante. Fui, tchau.